Olá, querida criativa, seja bem-vinda a mais um tutorial da Bola de Pelo Criações. Neste tutorial vamos aprender a tricotar umas meias, mas com as famosas agulhas flexíveis de dupla ponta, que são nada mais nada menos do que 3 agulhinhas que têm estas pontas nestas extremidades, mas estão unidas por um cabo e que vão funcionar na forma de trabalhar com elas como se fosse assim um misto entre 5 agulhas e Magic Loop. Vamos então passar à demonstração. Vamos então iniciar a montagem de malhas. Para fazermos a montagem de malhas e se tornar mais simples, vamos apenas utilizar uma das agulhas e montamos nesta agulha a totalidade das malhas que nós vamos necessitar para tricotar as nossas meias. Assim, vamos usar já a montagem de malhas conhecida no universo das meias, não é? Conhecida pelo Long Tail Cast On, em que a ponta que nós temos de fio que vamos utilizar fica para o nosso lado esquerdo e o fio que vem do novelo fica do nosso lado direito. Então vamos fazer assim esta pequena fisga aqui na nossa mão esquerda, depois introduzimos a nossa agulha, giramos uma vez no sentido dos ponteiros de relógio, ficamos logo com a primeira malha montada. Esta malha também pode ser montada através do chamado nó corrediço, está bem? E agora é só fazermos a montagem das malhas que necessitamos, desculpem, no número de malhas que vamos precisar para o tamanho que queremos tricotar de meias, está bem? E então o que eu vou fazer para depois passarmos ao passo seguinte. Já tenho a totalidade das malhas que eu necessito para tricotar a meia montada nesta agulha e agora vou pegar na segunda agulha destas e o que eu vou fazer é o seguinte, é distribuir por estas duas agulhas as malhas que eu aqui tenho, no total de metade para cada agulha, está bem? É o que eu vou então fazer e já regresso. Para isso basta-nos só ir puxando as malhas aqui nesta parte final. Portanto, basta só ir passando assim as malhas em número de metade, para que eu fique com o número total de malhas dividido pelas duas agulhas. Já tenho as malhas divididas pelas duas agulhas e vou ajustar as malhas assim na parte flexível das minhas agulhas. Depois de fazer essa divisão pelas duas agulhas, eu vou então posicionar este meu trabalho, não é? Para trabalhar com a terceira agulha. Como podem ver, o meu fio de trabalho está aqui na agulha da frente e a montagem das minhas malhas tem o lado direito virado para cima, tá bem? Então significa que eu vou começar a trabalhar a minha meia na agulha de trás com esta terceira agulha que está livre. Estão a ver que é importante que a montagem das malhas esteja toda certinha, sem estar torcida sobre ela própria. Vamos então iniciar. Vamos começar a trabalhar as malhas aqui na agulha de trás, porque se eu tenho o fio aqui eu vou ter de fechar o círculo de malhas e, portanto, vai corresponder a esta parte aqui. E eu vou já aproveitar para fazer aquele remate que eu costumo fazer inicial, rematando os dois fios, aquele que sobrou da linha de montagem e o do meu trabalho. Agora eu vou continuar a trabalhar uma volta completa, portanto aqui nas primeiras 3, 4 malhas eu vou fazer este remate do fio, usando o fio que vem do novelo e o fio que sobrou da linha de montagem, como podem ver aqui na demonstração. E agora, a partir daqui, eu posso ignorar o fio que sobra da linha de montagem e trabalhar apenas com o que vem do novelo. E vou então continuar a trabalhar as malhas da minha agulha até aqui ao final.
Já concluí aqui a primeira agulha, agora vou virar, vou ajustar esta agulha para a posição correta a ser trabalhada. E vou continuar a trabalhar as malhas na agulha de trás com a agulha livre. Atenção para o fio não fazer laçadas, está bem? Tenham esse cuidado de posicionar o fio de forma correta a não fazer laçadas. E vamos então concluir esta volta, esta primeira volta, que normalmente eu teço sempre em meia. Já concluí a minha volta, estão a ver que as minhas malhas estão assim distribuídas nas duas agulhas. Neste momento é a altura de colocar um marcador de início de volta aqui, para que me seja fácil de identificar onde é que é o meu início de volta. E a partir daqui só tenho de continuar a tricotar, sempre seguindo a mesma lógica. Portanto, agora vou ajustar as malhas na agulha de trás, como eu já tinha referido. Vou tensionar o meu fio, no caso porque estou a tricotar à portuguesa, se tricotar à continental, ajusto o fio nas mãos. E, tendo o cuidado para aqui não formar nenhuma laçada, vamos então começar a trabalhar o nosso cós. Eu vou utilizar um cós, neste modelo básico de meias, de canelado 2x2, ou seja, 2 meias, 2 ligas. E estas primeiras malhas que nós fizemos o remate do fio da linha de montagem de malhas, recordam-se? Nós aqui, neste caso, vamos trabalhar estes 2 fios que aqui vemos como uma malha só, porque de facto eles são apenas uma malha, tá bem? Porque se trabalharmos como 2 fios, vamos criar aumentos e não pretendemos isso. Então vamos trabalhar aqui 2 meias. E na próxima 2 ligas, 1, 2. E vamos fazendo assim por toda a volta, fazendo esta dança das nossas agulhas, trocando as agulhas. Portanto, o trabalho vai ficar sempre dividido em apenas 2 agulhas e nós trabalhamos com a terceira agulha que fica livre, tá bem? Vamos tricotar o nosso cós em voltas de canelado 2x2, pela altura desejada e depois a perna. A secção da perna é trabalhada toda em ponto jersey ou em ponto meia, até à altura que nós desejamos para depois iniciarmos o calcanhar. Já tricotei aqui um pouco mais do meu cós e dá perfeitamente para ver como as agulhas neste momento se encaixam bem, não é? Estão muito mais acomodadas e facilitam realmente trabalhar. Neste momento vocês estão a reparar que o fio já vem naturalmente da agulha de trás, coisa que primeiro, como estávamos a trabalhar assim, o fio vinha de frente, da agulha da frente, e nós começávamos a trabalhar na agulha de trás, agora não. A partir do momento que a nossa meia ganha mais estrutura e mais corpo, nós começamos realmente a trabalhar como nos faz mais sentido, não é? O fio vem daqui e começamos logo a trabalhar nesta agulha. Há um pequeno truquezinho que eu posso sugerir relativamente às agulhas. As agulhas têm umas pontas diferentes. Se repararem, uma das agulhas é mais pontiaguda, que é esta daqui, e esta é mais arredondada. Convém que nós utilizemos esta agulha mais pontiaguda porque, de facto, vai facilitar-nos quando estivermos a trabalhar. E outra coisa tem a ver com a forma como as agulhas estão posicionadas. À medida que vamos trabalhando, as malhas da agulha de trás naturalmente vão se virar. Portanto, nós vamos nos concentrar apenas na agulha da frente e evitar que a agulha de trás tranque as agulhas da frente para não dificultar o trabalho. Eu vou aqui demonstrar um pouco como fazer para demonstrar esta forma, não é? Estão a ver que esta minha agulha vai ficar assim caída, enquanto que esta vai se virar naturalmente para trás. E agora eu só tenho realmente de trabalhar as malhas que estão aqui e ouvir o som das
Pronto, estão a ver que eu só tenho mesmo de continuar a trabalhar e as agulhas naturalmente adquirem a posição certa para nós conseguirmos trabalhar sem grande dificuldade. Vou então concluir o meu cós e de seguida vou tricotar a parte da perna, que será toda feita em ponto jersey ou em ponto meia, até à altura que eu desejo, para depois então iniciarmos o calcanhar. Neste momento já tenho a parte da perna e do cós completamente tricotados e agora segue-se o momento de tricotar o calcanhar. Para tricotar o calcanhar eu vou tricotar apenas em metade das malhas que eu tenho nas minhas agulhas. O que significa que enquanto eu estiver a tricotar o calcanhar, eu vou sempre estar a trabalhar em carreiras de ida e volta, sempre na mesma agulha e as outras malhas ficam em espera, até eu voltar a recuperar o tricô em circular para tricotar depois a parte do pé. Então, a partir do início da nossa volta, que é aqui no sítio onde o meu fio de trabalho se encontra, eu vou trabalhar as malhas da próxima agulha todas em meia e depois vou virar o meu trabalho de forma a ficar com o avesso virado para mim. É o que eu vou fazer e já regresso para lhes explicar a primeira parte do calcanhar. Agora, do lado do avesso, eu vou passar a primeira malha em sentido liga, sem tricotar, assim. Vou tricotar as malhas em liga até uma malha do final, o que significa que vou tricotar as malhas da minha meia do calcanhar em liga até este sítio e vou deixar esta malha por tricotar. E pronto, deixo esta malha por tricotar, viro o meu trabalho de forma a ficar com o lado direito virado para mim. E agora vou passar a primeira malha em sentido meia, sem tricotar, tricotar as malhas do calcanhar em meia até uma malha do final. Ou seja, vou tricotar até aqui e deixo esta malha também por tricotar, tal como fiz no avesso. Já tenho aqui a minha malha por tricotar e vou virar novamente o meu trabalho. Agora, estas duas carreiras que eu acabei de tricotar só se tricotam uma vez cada uma, porque são carreiras de preparação do calcanhar. A partir de agora, as carreiras que eu vou tricotar, vou repeti-las até ter a divisão aqui no meu calcanhar, que depois podem encontrar nos tutoriais gratuitos do Meias Sem Espinhas, consoante o tamanho que estejam a tricotar da meia, também vão encontrar as respectivas divisões para cada um dos tamanhos. Então, como é que eu vou fazer estas próximas duas carreiras que vou repetir até essa divisão? Vou passar a primeira malha em sentido liga, isto nas carreiras do avesso, passo a primeira malha em sentido liga, vou tricotar as minhas malhas em liga até uma malha antes do desvio de malhas. Se repararam, aquela malha que nós deixámos por tecer, criou aqui um espaço entre ela e a malha que está ainda agarrada ao trabalho, não é? Então, nós vamos tricotar até uma malha antes. No lado do direito, e viramos o trabalho, no lado do direito, vamos passar a primeira malha em sentido meia, sem tricotar. Tricotamos em meia todas as malhas até à malha antes do desvio de malhas. Esta é a primeira parte do calcanhar e vamos repetir então esta carreira do direito e do avesso que eu acabei de explicar, até termos as divisões que podem encontrar nos conteúdos gratuitos do Meias Sem Espinhas. É o que eu vou fazer e já regresso para a segunda parte. Já acabei a primeira parte do calcanhar e ele fica assim com este efeito. Fico aqui com as laterais com malhas mais espaçadas e aqui no meio com malhas mais juntinhas. Agora vamos já à segunda parte. Depois de terminarmos a primeira parte do calcanhar, vamos, portanto, virar outra vez o nosso trabalho. E vamos repetir duas voltas até termos a totalidade das malhas do nosso calcanhar trabalhadas, de uma ponta à outra, que é esse o objetivo, é conseguirmos trabalhar a carreira completa. E vamos fazer isso, esta segunda parte, repetindo duas carreiras, que são as seguintes. No lado do avesso, eu vou passar a primeira malha em liga, sem tricotar, e vou tricotar as malhas do calcanhar, todas em liga,
até uma malha antes do desvio de malhas. Ora, o primeiro desvio que eu tenho é este e, portanto, eu vou tricotar até à malha antes do desvio de malhas. Já estou aqui. Agora, a malha antes e a malha depois do desvio de malhas, eu vou trabalhá-las juntas em liga, como se fosse uma diminuição. E vou a seguir levantar esta malha, que está aqui logo abaixo à diminuição, e trabalhá-la também em liga. Isto é o que eu vou sempre tricotar do lado do direito, no lado do avesso, nas carreiras do avesso. Agora vamos ao lado do direito. Depois de tricotarmos a carreira, não é? Vamos virar o trabalho, ficamos com o direito virado para nós. E agora no lado do direito vamos fazer da seguinte forma. Passamos a primeira malha em sentido meia, sem tricotar, e vamos tricotar as malhas do calcanhar em meia até uma malha antes do desvio de malhas. Ou seja, temos aqui o primeiro desvio de malhas, vamos tricotar até esta malha que está aqui, que fica antes do desvio de malhas. Agora que já estou aqui, vou trabalhar estas malhas, a antes e a depois, em meia torcida. Para isso, basta introduzir a minha agulha de trabalho atrás das malhas, enlaçar o fio e tirar. De seguida, vou levantar esta malha que está imediatamente aqui abaixo e tricotá-la também em meia. De seguida, viro o trabalho e vou tricotar então aquilo que eu já tinha feito do lado do avesso. Vou repetir estas duas carreiras, do direito e do avesso, até tricotar a carreira completa de uma ponta à outra e recuperar as malhas totais que eu tinha no calcanhar, mas estando elas todas certinhas, sem estes espaços entre elas. É o que eu vou fazer e já regresso para mostrar como ficou o calcanhar. Já temos aqui o nosso calcanhar concluído, aqui com as laterais dele completamente feitinhas. Agora, para concluir o calcanhar, temos de tricotar as malhas do peito do pé, que ficaram em espera, não é? Até colocarmos novamente o nosso fio de trabalho aqui no sítio respectivo do marcador de início de volta, não é? Portanto, vamos tricotar estas malhas em meia e depois, a partir deste momento, estamos outra vez com o tricô em circular retomado e podemos tricotar o pé. O pé vai ser tricotado tal como a perna, em voltas de ponto jersey, ou seja, sempre em ponto meia, até a meia medir desde aqui, do topo do nosso calcanhar, até ao sítio onde as agulhas vão estar, menos 5 cm do tamanho total do pé. É isso que vou fazer e depois venho demonstrar-lhe como tricotar a biqueira. Já temos aqui a nossa meia concluída, pelo menos na parte do pé, e agora vamos então tricotar a biqueira. A biqueira vai ser tricotada em duas partes. Na primeira parte, vamos tricotar duas voltas que se vão repetir até termos um total de 40 malhas nas agulhas. A primeira volta consiste no seguinte: tricotamos a primeira malha em meia, fazemos aqui a diminuição do passar, passar, tricotar juntas em meia e depois tricotamos em meia até 3 malhas do fim. Aqui vamos fazer uma diminuição, o conhecido 2 pontos juntos em meia e uma meia. Na segunda agulha vamos fazer exatamente a mesma coisa. Na segunda volta, tricotamos a volta completa em meia, sem qualquer diminuição. E vamos repetir estas duas voltas até termos, portanto, 40 malhas nas nossas agulhas. Vou demonstrar como fazer os mates. Então, aqui nesta parte, nós vamos agora tricotar nesta agulha seguinte e fazemos da seguinte forma. Tricotamos a primeira malha em meia e depois aqui vamos fazer a diminuição do passar, passar, tricotar juntas em meia. De seguida, vamos tricotar as malhas da nossa meia até 3 malhas do final, ou seja, até aqui. Neste lugar, vamos fazer 2 malhas juntas em meia, assim, e finalmente uma meia.
Na próxima agulha eu vou fazer exatamente a mesma coisa que fiz nesta e depois vou então tricotar a volta toda em meia, sem qualquer diminuição. E vou repetir estas duas voltas, como eu já disse, até ter 40 malhas nas agulhas. Agora já temos a primeira parte da biqueira concluída, estão a ver que já está a fazer aqui as diminuições laterais. Para fazermos a segunda parte, basta repetirmos a volta das diminuições até termos um total de 8 malhas nas nossas agulhas. É o que eu vou fazer para depois demonstrar como finalizar a biqueira. Já tenho aqui a biqueira finalizada. Agora, com a ajuda de uma agulha tapeçaria, que entretanto já cortei o fio, vou passar a agulha por dentro das malhas vivas, finalizando a biqueira. Assim, faço isto na primeira agulha e retiro. Ups! E agora faço nas restantes malhas. Podemos voltar a passar aqui a agulha tapeçaria por dentro das malhas, fortalecendo aqui e reforçando esta parte da biqueira. Ajustamos bem e depois é só rematar no avesso. E pronto, querida criativa, concluímos a nossa meia tricotada com as agulhas flexíveis de duplas pontas. Espero que tenha gostado deste tutorial. Deixe o seu comentário e sugestão aqui em baixo nos comentários deste vídeo. Consulte os tutoriais gratuitos do Meias Sem Espinhas e divirta-se muito a tricotar meias totalmente sem espinhas. Um grande beijinho e muito grata!